sob o risco de ser preso, o oposicionista Juan Guaidó retornou nesta segunda-feira à Venezuela após visitar 5 países latino-americanos para consolidar o apoio internacional à sua tentativa de retirar Nicolás Maduro da presidência. Guaidó, proibido pelo Tribunal Supremo de Justiça, TSJ, de deixar o país após se proclamar presidente interino da Venezuela, em janeiro, pousou no aeroporto de Maiquetía, na região de Caracas. Ali, se encontrou com embaixadores de países europeus e o encarregado de negócios do EUA na Venezuela, James Story. Maduro defendeu que o líder oposicionista responda à justiça. Ele não pode ir e vir. A justiça o proibiu de deixar o país. Diosdado Cabello, número 2 do chavismo, também fez ameaças a Guaidó. A crise política e social da Venezuela vive uma escalada desde que Guaidó se declarou presidente interino do país por não reconhecer a reeleição de Nicolás Maduro. Segundo o opositor, o chavista usurpou o poder por meio de eleições fraudulentas. Em seu giro pela América Latina, o oposicionista visitou o Paraguai, Brasil, Argentina, Equador e Colômbia, onde participou uma reunião do Grupo de Lima formado por 14 países que buscam soluções para a situação da Venezuela. O governo Maduro bloqueou as fronteiras com a Colômbia, o Brasil e impediu a chegada de navios que partiam das ilhas caribenhas de Aruba, Curaçao e Bonaire. Em alguns momentos, a entrada dos mantimentos foi impedida com o uso de força, que deixou mortos e mais de 60 feridos, segundo a ONG venezuelana Foro Penal. O Grupo de Lima fez duras críticas à repressão violenta do governo Maduro nas fronteiras, mas os 14 países que apoiam Guaidó descartaram o uso da força militar internacional para conseguir uma mudança política na Venezuela. Eliot Abrams, funcionário nomeado por Donald Trump para enfrentar a crise venezuelana, também afirmou que os Estados Unidos iriam responder maneira política e diplomática a uma possível prisão de Guaidó. Se permanecesse fora do país, poderia ser visto como alguém que fugiu às suas responsabilidades, avalia Anjo Alvarez, cientista político venezuelano e consultor em política pública. Carmen Beatriz Fernandes, consultora política venezuelana, diretora da Data Estratégia e professora convidada da Universidade de Navarra, Espanha, afirma que o exílio teria sido um erro. Guaidó é muito mais útil para a oposição como presidente interino da Venezuela do que no exílio. Nesse caso, teria sido um banho de água fria para os venezuelanos, diz. Segundo ela, a sociedade venezuelana estava em uma situação de depressão social e política como se o regime tivesse conseguido quebrar o desejo de revolta, mas a ascensão de Guaidó em janeiro transformou o cenário. Para ela, Maduro pode enfrentar uma dura resposta internacional caso detenha o adversário, mas, caso o deixe livre, ficará bastante enfraquecido entre seus apoiadores. Anjo Alvarez avalia que o pior cenário para Guaidó seria a prisão e o isolamento das bases de apoio e da comunidade internacional. Poderia levar à desmobilização e ao desgaste, diz o cientista político. Essa situação seria semelhante à vivida pelo oposicionista Leopoldo Lopes. O líder do Partido Voluntad Popular, sigla pela qual milita Guaidó, está privado de sua liberdade desde 2014 e, embora esteja atualmente sob prisão domiciliar, não pode participar abertamente da política. Segundo Alvarez, um segundo cenário possível seria Maduro perceber que não pode frear a oposição porque correria o risco de causar reações fortes dentro e fora do país. Nesse caso, Maduro perderia o round no sentido de que depois de dizer que ia detê-lo, não pode fazê-lo, mostrando fraqueza. Esse seria o melhor cenário para Guaidó, diz Alvarez. Carmen Beatriz Fernandes, da Universidade de Navarra, afirma que um dos resultados da turnê internacional de seu adversário político é o aumento do custo para Maduro de prendê-lo. Guaidó está sendo recebido com honras de chefe de Estado em todo o hemisfério. Agora, se você é recebido dessa forma, então quem prendê-lo é que está dando um golpe de Estado. Nesse sentido, a turnê busca comprometer ainda mais os países do continente. Esta é a chave: se a reação internacional se reduz a uma maior pressão diplomática, a acordos retoricamente mais duros e algumas sanções a funcionários públicos,
Sem qualquer ação militar, Maduro acaba simplesmente ganhando um round, diz o cientista político Anjo Alvarez. Para Carmen Beatriz Fernandes, a pressão internacional pode tomar grandes proporções em caso de prisão de Guaidó, reconhecido como presidente venezuelano por quase 60 países. Embora o Grupo de Lima tenha rejeitado a opção de uso de força militar, obviamente isso seria colocado de volta à mesa nesse cenário, diz. Segundo ela, os aliados de Guaidó recuaram no tom belicoso porque esperam que as sanções impostas contra o governo de Maduro surtam efeito. É como os cercos às cidades medievais. São um processo difícil, mas acabam funcionando. É nisso que está apostando a comunidade internacional, sendo menos custoso, especialmente em termos de reputação, tendo em vista que a alternativa é uma intervenção militar do ZEUA comandada por Trump, afirma Fernandes. Ela considera que a detenção de Guaidó poderia desencadear uma revolta popular de grandes proporções com potencial de acelerar a divisão interna das Forças Armadas, um dos pilares de sustentação do governo Maduro. No domingo, Guaidó afirmou que, caso seja preso em seu retorno ao país, há instruções claras a serem seguidas por aliados internacionais e parlamentares venezuelanos.